Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso para a Licenciatura em Pedagogia, nós conversaremos a respeito dos materiais e métodos que podem ser utilizados no desenvolvimento do trabalho. Então, depois de vocês selecionarem o tipo de TCC a ser desenvolvido e o tema que será focalizado, é o momento de vocês pensarem em como desenvolver esse tema. Que tipo de metodologia, que tipos de procedimentos que vocês poderão utilizar para que o trabalho seja desenvolvido. Então, os procedimentos, a metodologia a ser utilizada durante o desenvolvimento do TCC está intimamente relacionada ao tipo que foi escolhido. Então, um TCC científico pode abarcar algumas metodologias. Um TCC produto, outras metodologias, assim como o TCC empreendimento. Então, o tipo de trabalho a ser desenvolvido vai determinar os procedimentos, a forma como vocês irão desenvolver esse trabalho. E, logicamente, o orientador poderá trazer sugestões, elementos, leituras, exemplos para que vocês desenvolvam esse trabalho. Então, eu trago alguns exemplos para que vocês pensem nas possibilidades de desenvolvimento do tipo de TCC que vocês optaram em realizar. Então, se for um TCC científico, geralmente, nesse momento, né, na descrição aí do desenvolvimento, nós podemos utilizar para um TCC científico o item como material e método, o item descrito como metodologia, ou até mesmo o item descrito como procedimentos metodológicos. Existem várias formas de desenvolver uma pesquisa. Eu posso desenvolver uma pesquisa exploratória, eu posso desenvolver uma pesquisa descritiva, ou até mesmo eu posso desenvolver uma pesquisa explicativa. Dependendo de como eu desenvolvo essa pesquisa, eu terei uma fonte de dados específica e, consequentemente, um procedimento para coletar esses dados. Então, eu posso fazer uma pesquisa de campo, e campo, no nosso sentido aqui na educação, o nosso campo de estudo pode ser a escola, por exemplo, pode ser uma sala de aula, pode ser uma instituição de ensino, e dependendo do que eu vou coletar nesse campo, eu terei um determinado procedimento. Eu posso, por exemplo, aplicar questionários para professores, questionários para estudantes, posso entrevistar professores, entrevistar estudantes, posso realizar uma observação de uma sala de aula para fazer os meus registros, as minhas anotações, a minha coleta de dados. Eu posso fazer uma pesquisa mais de caráter documental, então eu posso levantar documentos, investigar esse documento. Eu posso trabalhar com dados primários ou com dados secundários. O que é isso, Taitiane? Os dados primários são aqueles dados que eu produzi e vou tratar esses dados. Os dados secundários são dados produzidos por outras pesquisas e eu vou trabalhar em cima desses dados. Por exemplo, eu posso ter um documento lá na escola que traz a avaliação que foi realizada na escola, a avaliação do SARESP, por exemplo, com os dados, os resultados, as notas, as competências e as habilidades que foram desenvolvidas pelos estudantes ou não. Eu produzi esses dados? Não, esses dados foram produzidos a partir dessas provas, mas eu posso analisar esses dados, eu posso trazer uma discussão a respeito desses dados. Então, eu estou trabalhando com dados secundários. Então, a pesquisa científica, ela pode abarcar diferentes procedimentos, diferentes formas de se coletar. Ai, mas como que eu penso isso na prática? Então, eu trago um exemplo para a gente pensar. Esse trabalho aqui foi um trabalho de conclusão de curso desenvolvido. O título do trabalho foi Formação de Leitores na Educação Infantil, uma análise dos documentos da Rede Municipal de Florianópolis. Só pelo título já dá para a gente ter informações muito importantes. Primeiro,
Que TCC que é esse? É um TCC do tipo científico. Por quê? Porque fez uma análise em documentos, né? Fez uma pesquisa em documentos. Qual foi o foco? O foco foi a educação infantil. Qualquer coisa da educação infantil? Não. A formação de leitores. Então, trabalhou com a questão da leitura na educação infantil. Como? Né? Essa pessoa foi lá, foi ver como que os alunos estavam lendo, como que o professor trabalhava a leitura? Não. A partir de documentos. Então, vejam que traz uma forma como esse trabalho foi desenvolvido. Se nós lermos com atenção esse resumo, nós vamos encontrar essa informação que trata da pesquisa documental. Então, olha como é colocado no resumo. Essa pesquisa trata de investigar o amplo universo da constituição e formação da criança leitora de textos literários na educação infantil. Dessa forma, o nosso recorte é a relação entre a criança e a literatura, desde tenra idade. Para tanto, tecemos os seguintes objetivos: pesquisar nos documentos da Rede Municipal de Florianópolis, que são base na formação do professor da educação infantil. Então, a pesquisa focalizou o que os documentos trazem a respeito da literatura para a educação infantil. Então, ela se debruçou nos documentos, foi realizar uma leitura desses documentos, foi realizar uma discussão do que vem nesses documentos. Então, aqui tem uma característica de um tipo de metodologia que pode ser realizada. Outro exemplo que eu trago para vocês pensarem, eu procurei utilizar o mesmo tema. Então, esse primeiro exemplo falava sobre educação infantil e falava sobre literatura. Então, eu procurei um exemplo também com esse foco para vocês perceberem que a metodologia pode variar dependendo do objetivo que você quer atingir, que você quer alcançar. Então, nesse caso, o título do trabalho é Literatura Infantil no processo de aquisição da leitura e da escrita. O que essa pesquisadora fez? A presente pesquisa teve como objetivo investigar e compreender as contribuições da literatura infantil no processo de aquisição da leitura e da escrita nos anos iniciais. A pesquisa é resultado de uma pesquisa qualitativa, estudo de caso, realizado em uma escola privada de um município na Paraíba. Então, vejam, ela focalizou documentos nessa pesquisa? Não. Ela foi realizar um estudo de caso. Então, ela pegou uma determinada turma e foi estudar aquela turma, foi estudar o caso. E logo mais adiante nesse resumo, ela descreve que foi aplicado um projeto de leitura. Então, com certeza, foi organizado um projeto, foi aplicado esse projeto, foi observado como as crianças interagiram com esse projeto, essa literatura que foi colocada, foi tudo registrado, anotado, para que esses dados pudessem ser discutidos. Então, vejam, o mesmo assunto, o mesmo tipo de TCC pode ser desenvolvido com metodologias diferentes. Nossa, professora, mas e agora? Que metodologia que eu uso? Olhando para o tema do seu trabalho e para o objetivo que você pretende e também as condições que você tem disponível, porque não são todos, por exemplo, que conseguem aplicar um projeto numa escola, né? Você tem que avaliar isso também. O seu orientador também vai te ajudar a pensar sobre isso. Então, nós vamos escolher a melhor metodologia que vai ajudar a atingir aquele objetivo colocado. E existem vários tipos de metodologias que nós podemos utilizar. Ela até traz quais foram os resultados, ela traz a que conclusão se chegou a partir da aplicação desse projeto. Então, está tudo muito bem alinhado: o tema, o objetivo, a metodologia e os resultados. Então, você não escolhe a metodologia aleatoriamente. Ah, eu quero fazer dessa forma. Não.
essa é a melhor forma para você atingir o objetivo que você colocou para o seu TCC? Então, se essa é a melhor forma, é dessa maneira que eu irei desenvolver o TCC. Ah, mas e se eu optei por realizar um TCC do tipo produto? Bom, nós já falamos em aulas anteriores que o TCC do tipo produto, ele traz uma pesquisa mais aplicada. Você vai produzir um material, você pode produzir um produto, um processo ou até mesmo um conhecimento, mas ele tem uma finalidade mais aplicada, mais imediata, está relacionado a uma produção técnica. Para você realizar essa produção técnica, nós também já conversamos e falamos que é necessário pesquisa, leituras, levantamentos, e o resultado disso podem ser dados, podem ser produtos, podem ser informações, mas sempre vai mostrar a aplicação de um conhecimento. Que produtos que eu posso estar desenvolvendo? Vários, né? Nós falamos sobre produtos educacionais, né? Na área de geografia, por exemplo, são confeccionadas cartas, mapas, né? Eu posso produzir um curso para estudante, eu posso produzir um curso para professor, eu posso desenvolver um aplicativo na área educativa, eu posso produzir um jogo, um kit didático, um kit educacional, eu posso desenvolver um aparelho, por exemplo, para ser utilizado em sala de aula, eu posso também pensar numa técnica de trabalho, numa metodologia específica de trabalho. Então, existem vários tipos de produtos. Mas como que eu desenvolvo isso, né? Com que metodologia? Bom, nós também vamos fazer uma busca, assim como para o TCC científico, assim como para o TCC empreendimento, de ferramentas, de artigos que realizaram essa produção técnica. Como que eles fizeram? Como que eles desenvolveram o trabalho? Como que eles responderam àquela questão prática que foi colocada? Que experiências que existem, que investigações, que aplicações que existem de materiais que já foram produzidos. Aí eu vou pensar nesse material e eu vou organizar como ele será produzido. Eu vou registrar tudo isso. Olha, o protótipo será dessa maneira, eu utilizarei esses tipos de materiais para confecção, a organização será isso. Então, eu já anoto tudo isso, porque isso faz parte do desenvolvimento do meu trabalho, né? Que materiais que eu estou utilizando, como que eu confecciono esse produto. E alguns passos podem ajudar vocês terem um plano inicial, então as primeiras ideias, os primeiros exemplos, os projetinhos, os protótipos desse material, onde que você coletou alguns materiais para produzir, então que informações que me ajudaram, quais os materiais necessários que eu não tenho nesse momento, mas eu vou precisar buscar. E como que eu vou apresentar esse produto? Eu vou produzir um kit, eu vou produzir uma caixa para mostrar, eu vou trazer um desenho, eu vou trazer um esquema de como esse material, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma casa em construção, você olha ali a planta da casa, aquilo ali é um projeto daquele produto final. O mesmo ocorre para nós na área educacional. Eu quero produzir um jogo, então você vai colocar lá, é um tabuleiro, quantas peças terão nesse tabuleiro? Você faz um protótipo, então você pode fazer um desenho, um esquema ou um gráfico desse material. Isso vai fazer parte do seu desenvolvimento, do seu procedimento metodológico. Você pode utilizar as características do professor pesquisador, então você pode ler a respeito do assunto, que traz essa questão do professor investigar a própria prática e propor elementos para aprimorar a prática, como também você pode utilizar a metodologia da pesquisação. O que é a pesquisação? Ao mesmo momento que você pesquisa, que você olha, que você investiga, você também age sobre aquela situação, você também propõe elementos para resolver aquela situação. Algumas pesquisas nesse sentido podem ser feitas coletivamente, com um grupo de professores, ou você pode desenvolver a pesquisação na sua própria prática, na sua própria observação. É uma metodologia muito utilizada no caso do desenvolvimento de produtos. Ai, Taitiane, mas e um exemplo para a gente pensar a respeito desse produto? Trouxe para vocês também um exemplo. O título desse trabalho foi Oficina
como metodologia ativa em um jogo de mídia educação, um estudo de caso do Game Comenius. Então, vejam, no próprio título já dá para a gente ter alguns elementos, né? Foi produzida aí uma oficina e trabalhou um determinado jogo. Será que esse jogo foi o produto que foi criado? Então, vamos ao resumo. O objetivo principal dessa pesquisa, aqui traz um resumo de uma pesquisa, mas eu quero que vocês focalizem no produto, para que vocês focalizem o TCC produto, foi criar, aplicar e avaliar uma oficina de capacitação para o uso das mídias. Então, veja, pode-se detectar uma determinada situação, então os professores têm dificuldade de utilizar a tecnologia em sala de aula. Essa pode ser uma situação detectada. O que eu posso fazer? Eu posso criar um curso para ensinar os professores a trabalharem com as tecnologias e aplicar na sala de aula. Então, esse curso pode ser a minha criação, pode ser o meu produto. Como que eu vou criar? Como que tem que ser esse curso? Quantas aulas? Que tipo de conteúdo eu preciso colocar nesse curso? Quem são as pessoas que podem participar desse curso? Quanto tempo? Que tipos de materiais preciso ter nesse curso? Preciso de computador? Preciso organizar uma apostila para esse curso? Então, o produto pode ser esse curso criado. Assim como também eu posso criar um jogo, eu posso criar um kit educacional, então será o produto. E a metodologia, ela vai envolver todas essas características de criação desse material. Outro exemplo, cadernos pedagógicos, sequência didática, conto maravilhoso. Então, aqui houve a criação de um caderninho que tem uma sequência didática que vai trabalhar o conto maravilhoso. É um material, é um produto que foi criado para que o professor utilize na sala de aula para desenvolver essa atividade com o estudante. Então, o material foi produzido, a partir da base teórica metodológica do interacionismo sociodiscursivo. Então, tem uma teoria envolvida que sugere, como forma de organização da ação pedagógica, sequências didáticas. Então, propomos uma sequência didática conduzida pelo gênero textual Conto Maravilhoso de Ricardo Azevedo. Então, o conto já existia. O que foi criado? Foi a sequência didática. Na produção do material, buscamos contemplar o desenvolvimento pelo aluno de 3 níveis de capacidade: linguagem, que é a capacidade de ação, capacidade discursiva e capacidade linguístico-discursiva. Então, vejam, traz todo um desenvolvimento desse material, embasado em teorias, em estudos, para que realmente possa ser um material que traga um embasamento para atividades em sala de aula. Então, aqui também traz um exemplo de um produto. Mas e se eu quero desenvolver um TCC empreendimento? Então, foi colocado para vocês a possibilidade de utilizar um aplicativo que vocês estruturam o desenvolvimento. Então, que empreendimento é esse? Quanto que ele vai custar? Então, é o desenvolvimento do seu trabalho. Que clientes ele pode atender? Como que eu vou me comunicar com esses clientes? Que tipo de relacionamento? Que fontes de receita para esse meu empreendimento? Ele é destinado a quem? Professores, estudantes? Que recursos eu preciso? Recursos financeiros, recursos pessoais, recursos materiais, né? Recursos humanos? O que eu preciso? Como que eu posso organizar a proposta desse empreendimento? Aí vai estar o desenvolvimento do seu trabalho. E eu também posso utilizar, para um TCC empreendimento, o Design Thinking, que coloca algumas características para o desenvolvimento. Então, eu posso ter uma determinada situação, então eu identifiquei que existe a necessidade de cursos de formação continuada de professores. Aí eu vou pensar nas possibilidades, eu vou projetar algumas possibilidades, eu vou prototipar. Então, eu posso organizar cursos em módulos, eu posso organizar cursos que duram tanto tempo, cursos mais rápidos, cursos mais longos, e aí eu vou colocar esse empreendimento em prática, eu vou implementar
esse empreendimento. Também é uma possibilidade de metodologia a ser utilizada quando a minha opção é o TCC empreendimento. Nesse caso, eu vou pensar, né, em como eu vou descrever esse empreendimento na minha metodologia, qual vai ser a missão desse empreendimento, o perfil das pessoas envolvidas, tanto dos empreendedores como dos funcionários, que produtos, que serviços ou que benefícios esse empreendimento pode trazer, quem são os clientes ou os possíveis clientes dessa minha empresa, que investimento eu preciso para colocar em prática esse meu empreendimento, que planos que eu preciso organizar, um plano de marketing, um plano financeiro, um plano operacional. Então, essas características, elas fazem parte da metodologia do meu TCC, caso o tipo escolhido seja o TCC empreendimento. Também sugere-se que vocês utilizem, no caso desse tipo de TCC, o Trello, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, trello.com, ele vai organizando coisas que você já fez, coisas que você precisa fazer e coisas que estão em andamento, ou também construa um mapa mental, que é um diagrama que você vai fazendo uma gestão de todas as informações que você necessita para o desenvolvimento desse empreendimento. Então, são materiais, são ferramentas que você pode utilizar para a metodologia do TCC, no caso do TCC tipo empreendimento. Então, na aula de hoje, nós trouxemos alguns exemplos de como vocês podem desenvolver o TCC a partir do tipo e do tema que foi selecionado. Existem várias formas de desenvolvimento. O importante é que vocês conversem com os orientadores e entendam que esse desenvolvimento, ele tem que contribuir para que você atinja o objetivo que você colocou para o seu TCC. Até a próxima aula!